Pessoal, tudo bem com vocês? Turma de pós-graduação da FacSul, tá certo? A disciplina vai estar aparecendo aqui na tela, tá? Eu vou deixar para vocês aqui um voice-over, onde vocês vão estar acompanhando minha voz e também os slides simultaneamente. Então, boa aula, bons estudos e qualquer dúvida, não hesitem em perguntar. Valeu! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começamos aqui agora com o nosso voice-over, né? Na disciplina de Fundamentos Históricos Legais e Científicos da Educação Especial e Educação Inclusiva. Gente, já adianto para vocês que esse assunto pode parecer à primeira impressão um pouco cansativo, porque fala sobre leis, fala sobre conceitos históricos, mas vamos fazer de tudo para deixar aqui bem dinâmico para facilitar a nossa compreensão, beleza? Então vamos lá. Então vamos começar aqui conceituando o que é educação especial, tá certo? É a oferta da modalidade de ensino destinada a pessoas com deficiência ou com altas habilidades. É ofertado tanto nas escolas públicas como fora da escola por meio do atendimento educacional especializado, que a gente chama de AEE. Tem gente que chama também de AEE, tá certo? Então, esse atendimento, pessoal, é feito por profissionais com formação na área, que eu vou explicar melhor mais à frente, tá? E, professor, qual o público-alvo da educação especial? Vamos lá, pessoal. A partir da nova política, os alunos considerados público-alvo da educação especial são aqueles com deficiência, transtornos do espectro autista e pessoas com altas habilidades, tá certo? Pessoal, olha só. Notem aí que eu coloquei transtorno do espectro autista barra transtorno global de desenvolvimento, que a gente chama também de TGD, certo? Vocês vão encontrar em algumas literaturas transtorno do espectro autista e outras TGD. É basicamente a mesma coisa. Existe uma confusão aí porque o livro do diagnóstico mudou. Antes, uma pessoa com autismo, com síndrome de Asperger ou com síndrome de Rett estava incluso no transtorno global de desenvolvimento. E hoje em dia não. Tudo isso aí está incluso no transtorno do espectro autista, tá certo? Então pode variar, mas atualmente a gente enquadra tudo isso aí no transtorno do espectro autista, certo? Então, pessoal, vamos conceituar aqui brevemente o que eu acabei de falar, tá certo? Sobre pessoa com deficiência, sobre transtorno do espectro autista e sobre altas habilidades. Lembrando, gente, que eu vou dar aqui para vocês um conceito breve. Vocês vão se aprofundar aí nessas áreas e em outras disciplinas, tá certo? Aqui só para a gente ter um norte. Então, vamos lá. Por lei, né, considera-se uma pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, incluindo a escola, que é o que mais importa para a gente aqui, né? E quais são os tipos de deficiência, né? A gente divide em deficiência física, visual, auditiva, intelectual, psicossocial e a deficiência múltipla, que é conceituado como a associação de duas ou mais deficiências. Então, por exemplo, você é o professor de uma sala e tem na sua sala um aluno que tem deficiência visual e auditiva. Então, a gente enquadra também como deficiência múltipla, certo? E o que é o transtorno do espectro autista, ou TEA? Né? Gente, lembrando aqui que vamos só dar uma pincelada. O TEA é algo muito amplo, tem várias características, centenas de sintomas. Mas vamos lá. O transtorno do espectro autista, o TEA, é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades. Notem aí, gente, que eu falei, é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Muita gente acha que o autismo é um transtorno de aprendizagem. E não. Embora também afete a aprendizagem, o autismo é um transtorno de origem neurobiológica que afeta o neurodesenvolvimento como um todo. Belezinha? Então vamos aqui para altas habilidades e superdotação. O que é isso, professor? Vamos lá. Como eu coloquei aqui no slide, pessoal, a superdotação ou altas habilidades caracteriza-se pela elevada potencialidade de aptidões, talentos e habilidades evidenciada no alto desempenho nas diversas áreas das atividades humanas, incluindo as acadêmicas, tá certo? Quando eu coloco aqui em negrito incluindo as acadêmicas, eu estou querendo dizer que não só a gente leva em consideração as habilidades escolares, como por exemplo, você pode ser superdotado no esporte, na música, tá certo? Aí muita gente pergunta, mas e aí? O que é que tem a ver educação inclusiva com altas habilidades? Eles já são superiores. Não, não é bem assim não.
Por serem diferentes da maioria, eles apresentam questões sociais e emocionais que devem ser atendidas, por isso fazem parte da educação especial e educação inclusiva, tá certo? Constantemente a gente observa crianças com altas habilidades e superdotação meio deprimidas, meio depressivas, por pensarem diferente, por agirem diferente, tá certo? Por isso é importantíssimo fazerem parte da educação especial e educação inclusiva também. Em resumo, galera, uma pessoa com altas habilidades tem uma facilidade para aprender uma ou mais áreas do seu interesse, mas ele não nasce sabendo. Muita gente já falou comigo que acha que uma pessoa com altas habilidades já nasce sabendo alguma coisa, e não, certo? Ele simplesmente tem uma facilidade em algumas áreas, uma predisposição, que isso vai gerar nele mais interesse naquela área, e o interesse vai gerar mais foco, e o foco gera mais conhecimento. Por exemplo, digamos que você pega um violão e começa a dedilhar, já começa a fazer algumas notas muito rápido, tem uma facilidade com isso. Eu, por exemplo, não tenho essa facilidade com o violão, tá certo? Mas se você tem, isso vai gerar você mais interesse, porque você já está vendo que vai aprender a tocar com mais rapidez, tá certo? E esse interesse vai gerar você mais foco, você vai ficar mais atento a treinar mais. E por treinar mais, você vai gerar mais conhecimento. Então é o ciclo, tá certo? Ah, agora beleza, professor. Você falou aí sobre educação especial, falou sobre o público que ela atende. Agora eu quero saber, educação inclusiva é a mesma coisa? É o quê? Então vamos lá. Não é a mesma coisa. Educação inclusiva é um processo que busca recolocar na rede de ensino, em todos os seus graus, as pessoas excluídas, certo? Que são portadoras de necessidades especiais, de distúrbios de aprendizagem ou de deficiência e excluídas por gênero, cor ou outros motivos, beleza? Há uma diferença aí. E essa diferença está no termo inclusiva, tá certo? Na educação especial, o ensino é totalmente voltado para os alunos com deficiência. Já na educação inclusiva, todos os alunos com ou sem deficiência têm a oportunidade de conviverem e aprenderem juntos, tá certo? A ideia da inclusão é mais do que somente garantir o acesso à entrada de alunos nas instituições de ensino. O objetivo é justamente eliminar obstáculos que limitam a aprendizagem e participação no processo educativo. Então, professor, vendo por essa ótica, a educação inclusiva é bem mais legal do que a educação especial. Isso quer dizer que elas vão acabar? Então, gente, é uma polêmica, veja bem. Em 97, todas as escolas especiais foram abolidas na Itália, o que obrigou o encaminhamento dos estudantes com deficiência para o sistema regular de ensino. Eles passaram aí para a escola normal, para o ensino regular, tá certo? Já no Brasil, as escolas especiais ainda existem. Não foram abolidas, tá certo? Mas já existe o processo de inclusão nas escolas de ensino regular também. Então, pessoal, vamos fazer aqui um levantamento histórico da escola inclusiva no Brasil, tá certo? Umas coisas eu vou ler com vocês, outras eu não vou ler para não deixar muito extensa essa videoaula, mas quem tiver curiosidade, eu vou deixar os slides e também pode acompanhar por aqui, tá certo? Mas vamos lá. No Brasil, uma escola inclusiva é uma escola comum que recebe todos, independente das diferenças, mas isso não significa que não teremos mais as escolas especiais. A maioria das escolas regulares brasileiras não estão sendo preparadas para receber e ensinar alunos com deficiência devido ao problema. Isso quer dizer o que, galera? Que as escolas do Brasil do ensino regular deveriam ter essa preparação inclusiva, digamos assim, para atender às diferentes demandas de pessoas com deficiência, altas habilidades, enfim, certo? Mas como não tem, as escolas especiais acabam ainda existindo, diferente da Itália, por exemplo. Só que atualmente, né, a pretensão é que essas escolas que têm o conhecimento da educação especial se transformem em centros de recursos para apoiar o ensino inclusivo em todos os colégios da região, com professores itinerantes e materiais pedagógicos. Gente, assim na teoria fica ótimo, né não? Daria muito certo, mas é apenas uma pretensão. Deus queira que aconteça, mas até lá a gente vai se virando. E pessoal, a galera da educação inclusiva, né, ela costuma dizer, citar que temos três dilemas importantes para ser sempre tratado, né? Três desafios. O primeiro, fortalecer sempre o treinamento de professores, para que possam entender a inclusão, os direitos do aluno e os deveres da escola e do Estado. Todos precisam entender porque a diversidade é importante e que é possível incluir onde, quando e como e com quem poderão ajudar os alunos.
Ou seja, gente, a falta de treinamento, a falta de informação ainda assim atrapalha bastante o progresso da educação inclusiva, né? Isso e, consequentemente, a aprendizagem. Outro dilema, né? Outro desafio aí. Precisamos criar redes de apoio entre alunos, professores, gestores escolares, famílias e profissionais especializados como fisioterapeutas, psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, médicos, terapeuta ocupacional e etc, né? Todos devem estar envolvidos no processo para proporcionar ao aluno a melhor experiência que ele possa ter. E por fim, mas não menos importante, né, o terceiro dilema aqui, o terceiro desafio é justamente a reestruturação, a eliminação de barreiras, botei aí em caixa alta para destacar mesmo, né? E a elaboração de propostas disciplinares diversificadas, flexíveis e abertas. Então, gente, quando eu falo em barreiras, eu estou falando aqui dos mais variados tipos de barreiras. Porque, por exemplo, vamos ler aqui esse exemplo. Ó. Os deficientes físicos enfrentam barreiras diariamente, barreiras físicas, obstáculos de emprego, falta de acessibilidade e entre outros. Contudo, nos dias atuais, as atitudes da população brasileira em relação ao deficiente são os obstáculos mais complexos que a gente encontra por aí, não é verdade? As barreiras encontradas pelas pessoas com deficiência vão além das barreiras arquitetônicas, ou seja, não é só falta de acessibilidade, não é só calçada, não é só falta das vagas para deficientes, não. São barreiras sociais que a gente encontra, que a gente percebe todos os dias aí. Em resumo, a meu ver, a pior barreira, tá certo? A que causa mais dificuldade é justamente a barreira do preconceito. E quando a gente fala da barreira do preconceito, automaticamente, gente, já fazemos a ligação com as barreiras atitudinais. E o que são isso, professor? São atitudes, como o nome já fala, ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidade com as demais pessoas. Isso quer dizer o quê? Que a falta de percepção do indivíduo gera nele um comportamento intencional ou não, grande parte é sem querer, tá certo? Mas que de toda forma prejudica a circulação das pessoas e principalmente para as com mobilidade reduzida terem acesso a algum local. Por exemplo, gente, automóveis estacionados, como eu coloquei aqui, em lugares reservados para cadeirantes, são alguns dos comportamentos que prejudicam e provocam sofrimento nas pessoas com mobilidade reduzida. Então vejam aí, pessoal, que até comentários são exemplos de barreiras atitudinais. Até às vezes, quando você tenta ajudar uma pessoa de maneira errada, é um exemplo de barreira atitudinal que tem que ser quebrada. E eu coloquei essas tirinhas aqui cômicas já para ilustrar melhor o que a gente está conversando aqui. Nesse slide seguinte, eu coloquei um, mas acabou que não apareceu. Mas era assim, um deficiente visual, tá certo? Visual. E outro cara com um alto-falante gritando no ouvido dele, ou seja, como se ele fosse deficiente auditivo, tá? E aqui do lado fala o seguinte, sempre que quiser ajudar, pergunte qual é a melhor maneira de proceder e não se ofenda se a oferta for recusada. Nem sempre ela será necessária. Então é disso que se trata, né, gente? Gente, vendo agora os aspectos históricos da inclusão do estudante com deficiência na escola, eu assumo dizer que essa não é a parte mais legal do assunto, tá certo? Tem muita data, eu coloquei aí como se fosse a linha do tempo, certo? Eu não vou tomar muito tempo de vocês lendo, mas eu vou deixar disponível esse material para vocês acompanharem, tá bom? Então vamos pular aqui agora para o atendimento educacional especializado, ou seja, o AEE, beleza? Então, professor, o que é o atendimento educacional especializado, né? É um serviço de educação especial regulamentado por lei e ele é responsável pelo planejamento e pela execução de recursos pedagógicos e de acessibilidade capazes de eliminar obstáculos para a participação efetiva dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Então, gente, é basicamente um plano individual, de acordo com as limitações e habilidades de cada um, certo? Não vou passar uma atividade para 40 alunos igual, sabendo que todo mundo tem diferente, todo mundo aprende de maneira diferente, tá certo? Porque o contrário disso é tipo eu fazer uma prova para ver quem sobe primeiro na árvore. Aí eu coloco um peixe, um macaco, um elefante e uma girafa. Quem vai ter vantagem para subir na árvore? O macaco. Então é justo com os demais fazer isso? Não. Então cada um tem suas potencialidades e suas limitações. O plano vai ter que ser enquadrado de acordo com cada um. E quem ele atende? De maneira geral, o AS destina a alunos com os seguintes aspectos: deficiência física, visual, auditiva, intelectual, deficiências múltiplas, transtorno do espectro autista e superdotação.
E sobre as aulas, como a gente pode acompanhar aqui nos slides, né, elas são oferecidas pelo professor especialista em AEE e são diferentes do ensino tradicional e não podem ser caracterizadas como reforço ou complementação das atividades escolares. Ou seja, ela não substitui, não reforça e não complementa, ela suplementa as aulas do ensino regular. Por exemplo, você faz aula pela manhã, certo? O AE teria que ser à tarde. Se você estuda à tarde, faz o AE pela manhã. É uma suplementação. Elas acontecem uma ou duas vezes por semana, geralmente no contraturno, como eu falei, né? Para garantir a plena participação dos alunos que precisam de acompanhamento. E no caso das escolas públicas, o espaço físico onde é realizado o atendimento educacional especializado é chamado também de sala de recursos multifuncionais e trata-se de uma sala que oferece materiais didáticos, equipamentos específicos e recursos de acessibilidade. Mas e aí, professor, é dever da escola oferecer o AE? Pessoal, sim, as instituições públicas de ensino devem garantir o acesso ao AE, tá certo? Aos estudantes que precisam. Se a solicitação for negada, o procedimento padrão é o recebimento de uma denúncia do Ministério Público feita pelo professor, pelo aluno ou por um dos seus responsáveis. E para escolas particulares, já que são iniciativa privada, é a mesma coisa, tá certo? As instituições devem disponibilizar, quando solicitado, o AEE sem o repasse dos gastos decorrentes do atendimento às famílias dos estudantes na cobrança de mensalidades. Beleza? E quais as funções de fato do AE? Bem, existe no Brasil uma legislação que regulamenta o AE no país, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular e garantir serviços de apoio especializado de acordo com as necessidades individuais de cada estudante, certo? Segundo, garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular. Terceiro, fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino-aprendizagem. E quarto, assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, etapas e modalidades de ensino. E quais as atribuições do professor de AE, né? Esse professor deve ter uma formação especializada na área prevista nessa resolução que está aí no slide, tá certo? A lei informa que o professor deve comprovar na sua formação de nível médio e ou superior que entrou em contato com os conteúdos e discussões sobre a educação inclusiva. Além disso, é preciso comprovar a formação em licenciatura de educação especial ou a realização de uma pós-graduação em área específica da educação inclusiva. Tá aí para vocês, né? Então, trata-se de uma profissão com uma série de atribuições. O especialista que realiza o AE precisa identificar as necessidades do aluno com deficiência, elaborar planos de ação, produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, acompanhar de perto o uso dos materiais, orientar os professores do ensino regular e a comunidade acadêmica ou escolar. E isso, pessoal, significa que, além do trabalho realizado diretamente com o aluno, o professor do AEE deve promover encontros com pais responsáveis pelos alunos, incentivar estratégias de flexibilização do currículo e propor medidas de impacto mais abrangente na escola onde vai atuar, tá certo? Então, de maneira geral, o atendimento educacional especializado ocupa um lugar importantíssimo na educação do país, né? As normas e objetivos do AE merecem a atenção não só dos alunos que precisam desse apoio e de seus responsáveis, né? Mas principalmente dos professores, coordenadores, diretores e outros profissionais da educação. E, gente, saindo aqui um pouquinho do AE, vamos conversar aqui sobre o paradigma da educação inclusiva, que tem basicamente como norte disso tudo o preconceito, né? Esse paradigma que deve ser quebrado. Então vamos lá. Olha o que a Unicef falou em 1980. Vamos ler aqui. No mundo inteiro, os problemas das crianças com deficiência são, em parte, o resultado de séculos de ignorância, superstição e medo. Por toda parte, a população não tem acesso a informações sobre causas, prevenção e tratamento da deficiência infantil, possuindo, no entanto, informações errôneas, né, sobre o assunto. As principais causas da deficiência são resultado de pobreza e ignorância. Nas áreas rurais e nas favelas do mundo em desenvolvimento, ficam especialmente evidentes as interrelações entre a deficiência e a pobreza, segundo a Unicef, como eu falei. Em resumo, gente, a falta de informação, a ignorância, podemos dizer assim, é a mãe desses preconceitos que geram várias barreiras à pessoa com deficiência.
Como o nome já está dizendo, né? Preconceito é um conceito prévio retirado equivocadamente, né? Sem antes conhecer. Mas, gente, a inclusão como processo social amplo, ela vem acontecendo basicamente, né, a partir da década de 50. Isso vem paulatinamente, como tem mostrando aqui no slide, ou seja, de pouquinho em pouquinho, né? E fala que a inclusão é a modificação da sociedade como pré-requisito para que a pessoa com deficiência possa buscar seu desenvolvimento e exercer a sua cidadania, né? É um processo bem amplo, com transformações pequenas e grandes nos ambientes físicos e na mentalidade de todas as pessoas. Então, gente, não é só questão de acessibilidade, como eu falei, não, né? Tem que fazer uma mudança aí também na cabeça de quem está enxergando. Porque a ignorância, como eu falei também, vem afetando muito a vida dessas pessoas, o aprendizado e a vida de maneira geral, né? E falando de inclusão na escola, a gente pressupõe, né? Pressupõe, é uma suposição prévia, conceitualmente que todos, sem exceção, devem participar da vida acadêmica em escolas ditas comuns e nas classes ditas regulares, onde deve ser desenvolvido o trabalho pedagógico que sirva a todos. Como eu falei logo no início, né? As escolas especiais focam mais nas pessoas com deficiência, altas habilidades e autismo. E a gente quer uma educação inclusiva, né? Quer que todo mundo consiga conviver e aprender juntos. Mas só que aí, gente, ainda existe uma grande polêmica. Ó, vou fazer aqui para vocês uma citação de uma frase que é basicamente a chave de toda essa aula. Vamos lá. Pensar na inclusão sem que haja integração psicossocial e pedagógica entre todos os alunos é uma forma requintada e perversa, embora habilmente mascarada, de segregação e de exclusão, apesar de estarem juntos fisicamente apenas. Ou seja, gente, a grosso modo mesmo, o professor não adianta colocar um aluno com deficiência na sua sala de ensino regular se ele não consegue se preparar, se ele não consegue quebrar barreiras atitudinais, se ele não consegue traçar um plano de ensino individual de acordo com a alimentação daquela pessoa, tá certo? Não só por estarem juntos, tem que incluir da maneira certa. Mas aí, Igor, você citou problemas, você citou como seria basicamente um mundo ideal, mas o que a gente pode fazer para melhorar essa questão aí? Então, bora lá. Eu separei aqui 4 pontos de norte para a gente. Primeiro, criação de políticas de inclusão, conhecimento sobre o aluno, qualificação profissional e o quarto é a adaptação de estruturas físicas da escola. Quando eu falo de criação de políticas de inclusão, eu quero dizer que eu quero começar pela gestão da escola. Então, as escolas que não têm como política essa questão inclusiva, começa a revisar aí seus conceitos para começar a colocar em prática. E podemos fazer algumas coisas para melhorar. Vamos lá. Como eu coloquei aqui, ó, contratação de profissionais para apoio, né, auxiliares, psicopedagogo, psicólogos, se for o caso, e por aí vai. Investimento em capacitação dos professores, porque não adianta o professor ficar lá na sala de aula e não entender sobre o assunto. Readequação de instalações, aí está falando mais sobre a parte estrutural, como por exemplo acessibilidade, né? Colocar um banheiro acessível para quem é deficiente e por aí vai. Outro ponto é o diálogo familiar, é de extrema importância, né? Essa troca de informações entre pais, professores e até profissionais também multidisciplinares. A avaliação do desempenho compatível com a situação individual do aluno, certo? De acordo com suas limitações e habilidades, como eu sempre falo. Lembra que eu falei daquele exemplo, né? De colocar uma prova para um macaco, um peixe e um elefante para subir na árvore. Não é justo. Então, é de acordo com a limitação individual de cada aluno. Outro ponto é o acolhimento, e é sempre importante lembrar que o acolhimento deve ser feito de maneira empática, né? Sem julgamento, se colocando no lugar do outro, do pai também, e também do professor, certo? E criação de incentivos e promoções do convívio social dentro da comunidade escolar. Gente, todos esses tópicos aí, né, podem auxiliar no processo de criação de uma escola mais inclusiva e precisam ser considerados dentro da política escolar. E vamos para o segundo ponto, que é o conhecimento sobre o aluno. Então, gente, é essencial que a escola tenha esse conhecimento para conseguir lidar melhor com as suas limitações e, consequentemente, melhorar o seu aprendizado. Por exemplo, como eu sempre falo, por isso que é importante você ter essa ligação com os profissionais que já atendem esse aluno. Então, peça um laudo ao médico, peça um laudo ao psicólogo, ao psicopedagogo, para saber melhor como lidar com isso. Terceiro ponto é a qualificação profissional. Isso que vocês estão fazendo aí, a pós-graduação, é fundamental, gente, né? Como é que você vai atender uma criança com autismo se você não sabe nem o que é autismo? Não dá. Por exemplo, na sua sala tem um aluno com TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Você vai saber o que é. Quais são as principais dificuldades no TDAH? A hiperatividade e a desatenção. Então, vou colocar esse aluno sentado na carteira da frente
para ele se distrair menos. Quanto menos estímulos para ele se distrair, melhor para ele aprender. Ou seja, você só vai saber dessa noção se você entender melhor o que é esse transtorno de aprendizagem. E, gente, o quarto ponto são as adaptações de estruturas físicas na escola, né? Então, isso é de extrema importância e é indispensável para que a escola obtenha maior capacidade de inclusão. Eu coloquei aqui banheiros, né, com acessibilidade, acessos, elevadores, mas obviamente de acordo com a realidade de cada escola, de cada município. O acesso a sistemas tecnológicos também é de extrema importância, mas em resumo, tudo deve ser pensado para que consiga comportar as individualidades dos alunos e proporcionar um ambiente inclusivo, confortável e acessível sem causar discriminações, o que é essencial para a convivência e o aprendizado. Então é isso, gente. Eu quero finalizar essa aula aqui com duas frases bem poéticas sobre a inclusão. A primeira é o seguinte: a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Então, meu povo, a gente dá uma quebrada aí nesse termo igualdade e passa a trabalhar com o termo equidade. Até porque, gente, a igualdade ela é baseada no princípio da universalidade, ou seja, todos devem seguir as mesmas regras e todos temos os mesmos direitos e deveres. Mas como assim, todo mundo com os mesmos direitos e deveres, se a gente tem nossas diferenças, né? É aí que chega a equidade. Ela reconhece que não somos iguais e por isso temos que ajustar esse desequilíbrio. E vamos terminar com essa frase aqui, ó. Como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar. Isso é lindo, né, gente? Então, pessoal, valeu, muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que ficar eventualmente, não hesitem em perguntar. Até a próxima e fiquem com Deus. Valeu!